gente precisa agradecer e dizer que esse momento é um momento muito especial para a gente estar participando do 26º Encontro Nacional Comunitário de Teatro Jovem de Medellín. É um orgulho imenso estar fazendo parte disso. A Rede Zona Oeste está muito feliz. E a gente tem uma pequena apresentação, é rápido, só para contar um pouco a nossa trajetória. Né? A Rede Zona Oeste, para a gente ter uma ideia, esse é o mapa da cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente já percebe a grande disparidade entre o que é o centro, o que é a Zona Norte, a Zona Sul e a Zona Oeste, que é mais da metade da cidade. Né? Então, a Zona Oeste é uma região de grandes contradições, grandes desigualdades sociais, e ela é dividida em 42 bairros com 2.614.141 habitantes. É a maior região do município. E mesmo possuindo assim grandes empreendimentos no entorno da Baía de Sepetiba, tem 4 distritos industriais, o de Santa Cruz, Palmares, Campo Grande e Paciência, a região possui os menores índices de desenvolvimento humano e de desenvolvimento social do município do Rio de Janeiro, segundo dados da própria prefeitura. Então, ela é uma região que produz muito, mas que muito pouco do que produz a região é revertido em melhorias para a própria região. E a Rede Zona Oeste ela é uma organização criada por grupos e artistas, espaços de teatro dos bairros da Zona Oeste da cidade, que compartilham experiências artísticas desenvolvidas em seus territórios para gerar ações de transformação artística e social a partir da experimentação cultural, do desenvolvimento pessoal e comunitário. E a nossa missão, a missão da Rede Zona Oeste, é dar visibilidade, integrar e potencializar os grupos e artistas de teatro da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, gerar, fomentar e gerir eventos artísticos alinhados com a vanguarda dos processos estéticos, conceituais, formativos e educacionais através do teatro, comprometendo-se com a formação de público e a fruição artística. Promover intercâmbios e trocas estéticas entre os grupos integrantes, e também temos como propósito ampliar essa visibilidade para todo o território nacional e internacional, que é inclusive o que nos traz aqui, e a ocupação, ampliação e construção de espaços de cultura na Zona Oeste. E estes somos nós, somos integrantes da Rede Zona Oeste de Teatro. Hoje nós somos 15 grupos e 2 artistas independentes. O Alexander Sil, que é um artista independente, o Centro de Arte e Cultura Casa da Rua do Amor, a Cia Absorto, Cia do Invisível, a Cia Draca, a Cia Teatral Terraço das Artes, o elenco teatral Amantes da Arte, o ETA, o grupo do qual eu tenho o orgulho e a honra de ser diretor artístico, o Filma Nós Aqui, o Ginásio Musical e Recreativo 24 de Fevereiro, o Grupo de Teatro Sapê, Goodwood Escola de Teatro, Instituto Movimento Territórios Diversos, Os Renegados, Escandal e Arte, o Teatro Rural do Estudante e o Teatro de Arena Elza Osborne, a Sete Focos, Companhia de Teatro, e o Johnny Hillarity, que também é um artista independente. A nossa trajetória ela permanece em construção, né? E nós, com essa alegria imensa, né, de estar participando dessas 3 mesas, a nossa pequena contribuição dessa alegria de estar junto no dorso deste dragão, são essas 3 mesas, que a gente tem essa mesa hoje com o tema O que nos une, que é mediada por mim, e tem, com muito orgulho, o nosso querido Marcelo Palmares, do Pombas Urbanas, de São Paulo, o Rodrigo Veras e a Gisele Flor, da Sete Focos Companhia de Teatro, o William Vieira, da Cia Teatral Terraço das Artes, e o Ives Pierini, do Teatro de Arena Elza Osborne. E amanhã, quarta-feira, dia 3, o tema será Como se dá a relação com o território. Será mediada pelo Marcelo Palmares, do Pombas Urbanas, de São Paulo. E aí, representando o elenco teatral Amantes da Arte, estarão a Ivana Marchel e o Sidney Pereira, o André Avram e a Gabriele Soares, pelo grupo de teatro Sapê,
a Rosângela Costa e o Nelson Delfino pelo Grupo Escandaliarte e o Rodrigo de Castro pela Cia Draca. Na quarta-feira, nós não teremos uma mesa, teremos uma mesa na sexta-feira, dia 5, com o tema o teatro e as questões sociais, mediada pela queridíssima professora doutora Rosiane Trota, da Unirio. Essa mesa contará com a Karen Lamego e Ademir Lamego, da Cia do Absorto, o Alexandre Damascena, da Cia do Invisível, o Luiz Vaz, da Casa da Rua do Amor, e a Kelly Araújo, da Cia Os Renegados. E de todo esse prazer que a gente tem de estar aqui, agora a gente quer iniciar, já pensando em abrir, passar a palavra para os nossos amigos, só para lançar essa provocação, né, do que seria essa nossa união, qual é essa cola que nos gruda, o que é que nos une. E a gente pensando também que, nesse momento, né, especialmente no Brasil, e é importante a gente falar disso, eu sempre digo que a gente não vai fingir que a pandemia não existe, né? Mas a gente vai continuar, apesar da pandemia, apesar dos mais de 600 mil mortos no Brasil só. A gente vai continuar, apesar do governo assassino que hoje a gente tem no Brasil, apesar de um governo pesado, um governo duro, um governo tirano que a gente tem no Brasil, um governo que estabelece mesmo a necropolítica no nosso país, entende? Um governo extremamente autoritário e contra todas as minorias e contra toda a humanidade. E, nesse momento, a indignação, mas a certeza de que isso vai passar, não tem dúvida que é algo que nos une. E, em função disso, eu trouxe, para provocar os colegas, uma coisa que, com certeza, é uma grande alegria para todos nós, que, na quarta-feira, no dia 4, será lançado em todo o país o filme Marighella, dirigido por Wagner Moura, e que conta a história de um dos grandes líderes negros da grande luta que foi da revolta, da resistência armada contra a ditadura, o golpe de 64. Então, eu queria apresentar para vocês, trazer para vocês o trailer do filme Marighella. Nós não somos marginais. Nós não somos bandidos. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. O Brasil ainda não reúne as condições necessárias para o radicalismo que vocês estão propondo. Trabalhadores explorados e assassinados. Imprensa amordaçada. Ok, Preto, já chega. Presidente eleito, expulso do país por uma corja de fascistas. Está bom de condições ou vocês querem reunir mais? Preto, não tem nada que eu respeite mais do que a escolha que a gente fez. Não me pede permissão para você sair daqui e morrer. O terrorista se chama Carlos Marighella. A polícia daqui sabe tratar com vagabundo, tratar bandido como bandido, não como revolucionário. Eu quero ficar com você. Assim que eu puder, eu vou te encontrar, meu filho. Promete? Prometo. Se eu mato preto, mato vermelho. Porra do Marighella. Em menos de um mês, Marighella vai estar morto. O que você precisa? Apoio. Que tipo de apoio? Total. Cadê a porra do Marighella? O medo da origem ao mal. Justiçamento nunca foi o objetivo da nossa luta. O objetivo da nossa luta é combater a ditadura e todos que dão sustentação a ela. Vocês precisam sair daqui. Todos vocês. Vai! As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente resistindo. Que essa luta é justa. Tô com você, porque daí vier. A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. É importante eles saberem que a gente não vai parar.
A gente não vai parar. Bem-vinda e bem-vindos. Então vamos começar, vamos fazer uma roda de apresentação, né? Vamos começar pela Sete Focos, e aí a gente dá um tempinho, vocês falem um pouco, por favor, para a gente da trajetória de vocês, quem é a Sete Focos, né? E lancem aí a provocação que vocês quiserem sobre o que nos une, e depois a gente vê como é que a gente se arruma. Bem-vinda e bem-vindo. Gratidão, boa noite, gente. Boa noite. Então, falando um pouquinho da Sete Focos, né? Sete Focos é uma companhia de teatro que surgiu na zona norte do Rio de Janeiro. E nós nos tornamos Zona Oeste. Em 2013, né? Finalzinho de 2013, nós nos tornamos Zona Oeste quando viemos fazer teatro, né? Eu me mudei aqui para a Zona Oeste, para Santa Cruz, e aí não dava mais para fazer o fluxo Zona Norte, Zona Oeste, já ficava um pouco mais difícil, e aí decidimos, de fato, nos tornar Zona Oeste. E aí foi começando os nossos trabalhos aqui, foi onde conhecemos a Casa da Rua do Amor, o Rodrigo vai falar um pouquinho, e encurtando um pouco a nossa história, isso já temos quanto tempo, Rodrigo, de trajetória? 18 anos de companhia, né, lutando e resistindo com essa arte que nos move, que mesmo, como o Sérgio mesmo disse, com esse governo não nos paralisa, né, a arte nos faz movimentar cada vez mais, e eu acho que isso, além de nos unir, né, isso também faz com que a gente se mova, né, o tempo todo, e quando a gente pensa em parar, é onde a gente encontra vários artistas que fazem com que a gente continue, né? Quase uma bicicleta de rodinha que tira uma nossa rodinha, a gente desequilibra, vem alguém lá e coloca a rodinha, segura um pouquinho atrás no banquinho, e a gente vai se equilibrando aí nessa corda bamba e seguindo o nosso caminho. A gente chega na Zona Oeste para fazer um pouco de teatro, um pouco de tudo, né? Em termos de arte. Só que a gente não tinha espaço, então a gente acabou usando o espaço da Casa da Rua do Amor. Então, às vezes, é claro, a gente está muito tempo na Casa da Rua do Amor, as pessoas acham que a gente é a Casa da Rua do Amor. Na verdade, não, a gente faz outros trabalhos fora da Casa da Rua do Amor, né? Mas o que ocorreu é que a gente começou a possibilitar, na Casa da Rua do Amor, a apresentação teatral de outros grupos, né? Não só do nosso grupo, da nossa companhia, de estar fazendo, ou estar fazendo oficina, qualquer outra coisa, mas a gente possibilitou outros grupos também de apresentar e ter um espaço na Zona Oeste que possa estar apresentando teatro. Então, eu acho que o que nos une, e eu vou botar para todos aqui, é que a gente está no Rio de Janeiro ou em qualquer outro espaço, em qualquer, né, nesse mundão afora, fazendo teatro com um público muito local, né? A gente, quando fala de teatro comunitário, o que nos une, na verdade, é estar apresentando para pessoas que não têm um fluxo de teatro ou de vivência cultural onde ele se desloque de um local para assistir ou consumir teatro ou consumir qualquer tipo de arte fora do seu local, seu ambiente, né? E isso acontece na nossa Santa Cruz, no geral, que é muito difícil realmente você, como artista, você é como aquela banda underground, e aí o Ives está aí de prova, aquela banda underground que, vamos dizer assim, é uma localidade que te conhece, mas o restante não te conhece. Muitas vezes, muita gente não conhecia Sete Focos aqui, né? O Ives, que tá em Campo Grande, não sabe que a gente faz esse teatro aqui em Santa Cruz, que é tão próximo. Eu acredito que o Ives hoje em dia até... não, Sete Focos. Aí linka mais ou menos, linka Casa da Rua do Amor, linka outras coisas, mas, de repente, nunca viu uma apresentação nossa. Então, quer dizer, para você ver, é um nicho, uma localidade que a gente atinge, muito pequena, mas que não deixa de ser teatro, e o teatro comunitário forte, porque todos que estão ali estão assistindo teatro, estão consumindo, e não estão saindo da sua localidade para ir para outro local que, às vezes, financeiramente não tem condições.
Acho que o que nos une é fazer teatro, é o fazer teatral. E até mesmo com relação à rede, né? O que nos une à rede é... O Rodrigo tem até um termo, né? Que essa rede, essa trama, né? É estarmos juntos. E eu acho que isso é que faz com que nós, cada vez mais, a gente possa estar tendo visibilidade, né? Não só para a gente, é aquilo que a gente coloca, a rede ela é para isso. Desde o momento que eu me apresento, eu não apresento somente a Sete Focos, eu acabo apresentando uma rede. E eu acho que é esse fortalecimento que a gente busca cada vez mais para que a gente tenha isso, né? Para que a gente chegue nos lugares e as pessoas não conheçam apenas uma das companhias, né? Ou um desses dois artistas que são solos dentro da rede, mas que as pessoas conheçam a rede, né? Que a rede seja maior do que apenas um de nós. Né? Então, acho que esse coletivo, isso daí, acho que é o que nos une realmente e nos faz cada vez mais querermos nos fortalecer e não desistir dessa arte que nos move. Massa! Simbora! Vamos a ele, nosso querido professor William Vieira. Fala, meu querido. O William Vieira é diretor artístico da CIA Teatral Terraço das Artes, de Paciência. Diga lá, meu irmão, por favor, fala um pouco para a gente da CIA Terraço das Artes e dá o seu primeiro pitaco sobre o que nos une. Muito boa noite a todos, todas e todos que estão nos assistindo. Vou falar assim, pausado, né, despacito, para que consigam entender. Falando desde a Zona Oeste, estou aqui em Santa Cruz, quase na beirada da cidade do Rio de Janeiro, mais um pouquinho, né? Não estaria mais. Sou professor, como o Sérgio falou, né? Minha formação é em História e o teatro atravessou a minha vida desde muito tempo, né? Desde muitos outros momentos. Atualmente, nós temos um trabalho no Terraço das Artes, que eu vou falar rapidamente, né, sobre o Terraço das Artes, sobre o espaço do Terraço das Artes, que é um terraço mesmo, tá? Fica acima da casa da professora Adriana Alves, que é uma professora de dança, também uma dançarina, uma bailarina, que construiu a sua casa no terraço, um espaço cultural onde desenvolve várias atividades, que vão desde aulas de balé para crianças e adolescentes, dança de salão para todas as idades, aulas de violão, enfim, aulas de karatê, tem todas as atividades. E desde 2018, nós começamos a Companhia Teatral Terraço das Artes a partir de uma oficina de teatro, né, que junto com alguns amigos, inclusive Sérgio Teles, né, desenvolvemos, e a partir da oficina nós começamos a montar os trabalhos e o grupo se formou, é um grupo heterogêneo, tem desde criança de 10 até mais de 60. Então, assim, é o nosso trabalho, é um trabalho realmente comunitário, de pés e pés no chão. Nesse espaço também do terraço, nós temos um cineclube, que está completando 4 anos agora, no qual eu também estou à frente desse cineclube. É um cineclube em que 99% dos filmes exibidos são filmes nacionais, né? Inclusive, no próximo domingo, dia 7, vamos exibir um filme nacional já conhecido, mas vamos reexibi-lo, que é o Ó Paió, que Sérgio Teles tanto gosta, fez tanto sucesso, virou minissérie, e a gente exibe e depois tem um bate-papo. Então, o Terraço das Artes é isso, e dentro do terraço nós temos a nossa companhia teatral, o nosso grupo, né, de teatro amador. E aí, para falar um pouco do que nos une, né, e é claro que a primeira coisa que nos une é o amor pela arte, né, é o teatro, né, todo tipo de manifestação artística, e lá no terraço a gente encontra variados tipos de manifestações artísticas. Eu queria pedir licença para ler um poema de Bertolt Brecht, para poder ilustrar um pouquinho daquilo que eu queria colocar num primeiro momento do que nos une, né? Esse poema, enfim, tem tudo a ver com a data de hoje também, com o momento que a gente vive, com o tema. Ele diz o seguinte: na morte de um combatente da paz, a memória de
Karl von Rossitsky diz o seguinte: aquele que não cedeu foi abatido. O que foi abatido não cedeu. A boca do que preveniu está cheia de terra. A aventura sangrenta começa. O túmulo do amigo da paz é pisoteado por batalhões. Então a luta foi em vão? Quando é abatido o que não lutou só, o inimigo ainda não venceu. Não lutamos só. O que nos une, como eu falei, em primeiro lugar, é esse amor incondicional pela arte, é essa paixão, é essa loucura encarnada nos nossos fazeres, nas nossas atividades, em todos os lugares, e não é diferente aqui na periferia ocidental carioca, mais conhecida popularmente como Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O que nos une aqui neste canto da cidade, neste canto do mundo, é algo extraordinário. É a nossa capacidade de nos reinventarmos, de fazermos arte com aquilo que temos e com o que não temos. É a nossa capacidade de erguer uma lona há mais de 30 anos e transformar esse espaço num espaço muito mais do que resistência. É a capacidade de, num terraço de uma casa, de uma residência, criarmos um espaço de fazeres múltiplos culturais e possibilitarmos a todos aqueles crianças, adolescentes, adultos, idosos, enfim, pessoas que passam dificuldades, enfrentam o trem lotado todo dia, enfim, não têm trabalho, trabalham com aquilo que dá para trabalhar, se viram, conseguem ter acesso a essa arte. Isso nos une essa nossa capacidade de acreditar, de lutar e de fazer e de construir. Nos une em rede essa capacidade que nós temos de nos apoiarmos uns nos outros. É o que nos une também na rede de teatro da Zona Oeste. E como diz o final do poema do Brecht, quando é abatido que não lutou só, o inimigo ainda não venceu. E o inimigo, o Estado fascista que se instalou no Brasil desde 2016 para cá, ele não venceu, ele não nos derrotou, porque ele pode nos abater um ou outro, nos cansar, nos deixar tristes, matar mais de 600 mil brasileiros, mas ele não venceu, porque existe algo muito maior que nos une. Exatamente esse algo muito maior, às vezes imensurável, às vezes incompreensível, mas que cada um de nós consegue entender, consegue compreender e consegue acreditar. E é em nome daquilo que nos une, né? Dessa crença, desse acreditar, dessa luta, do teatro, da música, da poesia, da arte, da dança e principalmente da resistência, de continuar lutando. Era isso que eu queria começar falando. Muito bom, ele. Muito bom. Muito obrigado, amigo. E que a poesia nos salve, né? O Brecht sempre aponta um caminho bom, né? Brecht sempre tem uma boa palavra. Yves Pierini, o cara que representa uma das mais importantes ações artísticas e políticas da história da Zona Oeste. Eu queria até agradecer ao William também pela observação da fala cuidadosa, porque os nossos colegas precisam entender o que a gente está falando e a gente sai falando igual louco, a gente gosta de falar, então vamos considerar os nossos colegas latino-americanos. Fala, Ivinho, seja bem-vindo, irmão. Pô, é um prazer estar aqui, imenso, participar dessa rede. Fazendo uma menção ao poema que o William colocou, nós somos a primeira trincheira, né, cavada nessa guerra lá em 52. Nós somos a primeira trincheira que hoje já é quase um bunker, né? Hoje a gente passou de trincheira para bunker. A gente conseguiu durante 30 anos, inacreditavelmente, promover a inclusão cultural através das artes, manter dentro das condições que nos foram apresentadas, que não foram fáceis, manter um trabalho de inclusão artística, um trabalho de teatro. Para os irmãos latinos que não conhecem a história, nós somos o segundo teatro
de arena da América Latina. Começamos um trabalho na então Zona Rural, hoje Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Um trabalho, começamos, que eu digo assim, eu não era nem sonhava em nascer quando isso começou. Eu estou representando já a segunda geração desse trabalho, que começou em 52, quando ainda era zona rural da cidade do Rio de Janeiro, quando minha mãe e um bando de malucos resolveram fazer um teatro no meio do Laranjal e trazer teatro para os então moradores dessa província rural que veio a se chamar Campo Grande, que hoje é uma megalópole com diversos subbairros, com 1 milhão de artistas, de grupos, né? O menino do grupo estava falando que eu não conheço. É difícil, né, cara? É tanta gente boa, é tanta coisa que tem para a gente conhecer e que essa rede vai proporcionar a visibilidade, a união, o planejamento certo para a gente trazer de volta a arte e a cultura no pós-pandemia e brigar com esse inimigo ridículo, obscuro, que é o governo brasileiro. Eu acho que não é fácil de vencer, nós somos pequenos, mas a rede está aí para fazer esse amálgama, está aí para ligar as pessoas, todos muito diferentes, todas as necessidades muito heterogêneas, muito diversas, mas com uma necessidade única, que é de sobreviver através daquilo que acreditamos, que é fazer arte, cultura, que é trazer um pouco de alento para essa vida de ignorância e escuridão cognitiva que a indústria do entretenimento e o Estado querem enfiar a goela abaixo da população. É uma luta desleal, é uma luta hercúlea, é uma luta gigante, mas alguém está com medo? Eu não estou. A gente nasceu lutando, vai viver lutando, e a rede para dar mais um passo, porque eu acho que várias mãozinhas pequenininhas formam uma mãozona, e a gente tem como dar um golpe de volta nesses caras, porque a gente está em contato com o povo, a gente traz alegria para essas pessoas, a gente traz o lúdico para as pessoas que sofreram esses últimos anos, principalmente, e eu acho que vai ser através dessa função nobre que tem o teatro, de trazer esse anestésico para a vida das pessoas, e ao mesmo tempo incitar, fazer pensar, que a gente vai sobreviver e vai retomar as nossas lutas, que não serão fáceis. E eu acho que a rede é fundamental para a gente começar esse trabalho de se reerguer, como grupos, como indivíduos, como entidades, como vontades, como objetivos, como projetos. E estamos juntos, estamos aí. Meu nome é Ives Pierini, eu estou aqui representando o Teatro de Arena Elza Osborne, sede da Rede Zona Oeste de Teatros. Eu tenho um orgulho de falar isso, cara. Sede da Rede Zona Oeste de Teatros. É isso. Rede Zona Oeste. Todo mundo sabe, né? A gente está aqui, artistas, falando entre artistas e falando para artistas. Não há, tenho certeza absoluta que não há entre quem agora nos ouve ou em algum momento vai nos ouvir ou nos ver que não saiba o quão difícil é e o orgulho que dá poder dizer estamos nos organizando de tudo isso, de cada cabeça, de cada necessidade. E aí, já que o Ivinho trouxe esse reforço da importância da rede, vamos puxar aqui uma das pessoas que mais nos auxiliou também na construção da rede, da nossa rede Zona Oeste com a rede latino-americana, esse cara que ainda vai conhecer
assim, Santa Cruz, falando que não, muito seja. Marcelo Palmares. Boa noite, gente. Boa noite a todas e todos. Buenas noches, Cidade Tiradentes. Buenas noches, porque ahora no son una. Si había una, ahora hay dos, Santa Cruz. Para encontrarmos esses pontos, né, de encontro, nossos pontos de cultura que estão espalhados aí por toda a Latinoamérica. Meu nome é Marcelo Palmares, sou ator do grupo Pombas Urbanas, que completou agora 30 de outubro 32 anos de existência, e fico muito feliz de estar aqui mais uma vez participando desse encontro promovido pelo Nuestra Gente, né? Um encontro de Nuestra Gente, da nossa gente, né? Nós temos aqui no bairro Cidade Tiradentes, extremo leste da cidade de São Paulo, um galpão que estava abandonado e que 8 atores e atrizes, uma companhia de teatro, uma trupe de teatro, viu nesse lugar abandonado a possibilidade de ser a sua sede, de construir ali o seu teatro. E aí, capitaneados por um peruano, porque nosso teatro não poderia ser mais marginal do que isso, né? Começar a fazer teatro a partir de um peruano, né? Porque se você já pensava que o teatro estava distante, imagina o teatro peruano. Então nós já começamos nessa margem com jovens que nunca tinham feito teatro, mas que se encontram aí, que se unem nessa rede, como o William trouxe aqui, como todos os companheiros e companheiras trouxeram, e que o William traz fortemente esse amor, né? Então eu acredito muito que o afeto que trazemos, assim como a Nise da Silveira, né? Nossa brasileira carioca traz o afeto incondicional, esse afeto que a gente se permitiu afetar-se por esse teatro, né? Que diz, que fala sobre nós, que fala das nossas angústias, dos nossos medos, das nossas alegrias, dos nossos sentimentos mais profundos, né, de se transformar de objeto, né, a protagonista, a sujeito, como diz Paulo Freire, como traz o mestre Paulo Freire, a partir de palavras geradoras. A nossa palavra geradora aqui, o que eu trago é a palavra teatro, né? Porque ela, assim, na sua própria conjunção, já diz a arte do encontro. E com muita alegria, né, eu vejo aqui a rede de teatro da Zona Oeste, né, que são nodos, nós que vão se juntando, se entrelaçando para formar algo com a maior potência que nós temos, porque essa força se dá quando estamos juntas, quando estamos juntos, quando estamos juntos, né? Porque já que a gente descobriu que nos matam a todos os instantes, a resistência de continuar vivos já faz parte do nosso ser, né? Continuar vivos, vives diante dessa sociedade espalhadas em nossa América Latina, né, nos traz aqui de novo, rompendo as geografias, né, os tratados geográficos, para juntar Santa Cruz, no Rio de Janeiro, a Santa Cruz em Medellín, Colômbia, a encontrar a Casa Marília, a Casa Amarela em Medellín, em Santa Cruz, e ligar a mesma Casa Amarela ao bairro onde nasceu nosso querido Paulo Freire, em Recife, Pernambuco. Então, esses pontos que nós vamos encontrando nesse caminho vão sendo pistas, né,
essa resistência vão sendo pistas, achados que vamos reencontrando nessa nossa caminhada. Porque os nossos ancestrais, as nossas ancestrais, os povos originários que já habitavam aqui, os povos de matriz africana que aqui, escravizados, chegaram, também entenderam que juntos eles poderiam formar uma resistência a essa força opressora, né, a qual foram designadas suas vidas. E muitas, muitas vidas foram ceifadas e continuam sendo ceifadas, né, todos os dias nos nossos territórios latino-americanos, né? Os povos originários continuam caindo, mas nos ensinam a nos levantar, a não nos calar diante dessas atrocidades que trazemos. E nós, mais sábios e sábias, transformamos isso em arte, transformamos isso em música, em dança, em teatro, em celebração e em festa. Porque nós também queremos e temos o direito de festejar. Assim como temos o carnaval, como temos as festas de rua na Colômbia, como temos o grande encontro do Sancocho em las calles, e nas ruas de Medellín e nas ruas da Colômbia, onde as pessoas se juntam para cozinhar juntas e dividir ali aquele alimento simbólico, mas carregado dessa vitalidade, com esse olhar, esse toque, esse afeto, esse pele a pele que trazemos, esse mano a mano que tecemos as nossas redes, na sancochada, na feijoada, nos nossos encontros populares. E assim celebramos a nossa festa de teatro, a nossa festa de vida, né? De celebrações. Né? E quando cai um, levantamos 2, 3, 4 para reerguer, né? E celebrar em nome daquele que caiu. E quem cai, não cai sozinho, não cai simplesmente sem ser ignorado ou ignorada, né? Nós vamos sempre rebuscar, vamos sempre trazer os nomes desses que caíram, né? Mas que continuam vibrando aqui. Né? Como o nosso companheiro Fred Bedoya, que se faz presente aqui nesse encontro. Então eu invoco aqui o nosso irmão, companheiro que sempre esteve e está aqui hoje conosco, assim como está Lino Rojas, como está Nise da Silveira, como está Paulo Freire, e tantas outras e outros, como está Marielle Franco, né? Porque as suas forças continuam vibrando e nos alimentam todos os dias, os nossos espíritos, para a gente continuar essa luta de resistência e transformar tudo isso em arte, porque nós também representamos a voz de centenas, de milhares. E se ainda não nos encontramos fisicamente, mesmo estando no mesmo território, que vai ser o tema da nossa mesa de amanhã, né? Que já estamos dialogando com o futuro, né? Já estamos dialogando com o futuro, como estamos dialogando agora com as nossas ancestralidades presentes aqui, né? Trazemos aqui a cena, novamente, os nossos olhares e a nossa força vital para continuar fazendo teatro. É o teatro que nos une. E é esse teatro, né, que vamos celebrar com as nossas festas. Obrigado. Saravá. Nós é que te agradecemos, sempre com suas observações tão lúcidas e incisivas, maravilhosas. E é importante, né, a gente pensar, quando fala da ancestralidade no dia de hoje, objetiva e especificamente, né, no dia de hoje que a gente celebra os nossos mortos aqui, né, e a gente também não pode deixar de pensar e de perceber e de reconhecer que também são esses mortos e essa ancestralidade que nos unem, né?
Eu sou de um grupo, o elenco teatral Amantes da Arte, que tinha no diretor Moacir Teixeira, que certamente é alguém que está aqui agora, era o grande amálgama daquele grupo, daquelas pessoas, e fez com que, anos depois de distanciamento, por impossibilidade de se juntar ao grupo, por uma falta de um espaço que percebesse a necessidade da cultura em Santa Cruz, as pessoas continuaram ligadas, ainda que distantes, até que se reencontraram fisicamente para retomar o trabalho. Então, é fundamental, isso também é o que nos une, né? O que foi também nos une. E Jorge Blandon, que nos traz, querido amigo, acho que, né, a sua presença e a sua fala e a sua lucidez precisam nos brindar agora aqui. Sergio, querido, todos los que estamos hoy acá esta noche, celebrando, conmemorando la vida, recordando también a nuestras amigas y amigos que se han ocultado. Ellos desde algún lugar nos miran, desde algún lugar nos dicen que debemos mantenernos en la unidad. Y la unidad nos cuesta, porque siempre vamos a tener enosos adversarios que son fuerzas absolutamente oscuras, fuerzas que nos pueden desunir. Y creo que la juntanza precisa unidad. Y esta unidad se fortalece en los territorios, en el barrio arriba, en el barrio abajo. Creo que es la fuerza de ese territorio que habitamos, mujeres y hombres, lo que nos permite entender que nuestro trabajo, ahora como lo decía Marcelo, es piel a piel, corazón a corazón, cabeza a cabeza. Entender que cada uno de nosotros está llamado a asumir un proyecto de identidad colectiva. Y creo que la red de teatro en comunidad de cada país, de cada lugar, es la que le va a permitir también a esta América Latina identificarse con sus formas de crear, con sus formas de hacer, con sus formas de comprender el mundo en el cual estamos juntas y juntos. Siento que eso es también parte de ese proyecto de las memorias, de los actos memorables, en donde cada grupo de teatro comunitario narra, mira, cuenta la verdad. Este Encuentro Nacional Comunitario de Teatro Joven se ha propuesto mirar y narrar la verdad desde el teatro comunitario. Este año estamos recibiendo el legado de la Comisión de la Verdad. Esas mujeres y hombres comisionados que han caminado todo Colombia, corriendo el velo, descubriendo esas cosas absolutamente atroces, dolorosas, terribles, de lo que ha significado esta guerra de 52 años. Ese documento es lo que ellos nos quieren entregar, compartir, para que nosotros como sociedad, como artistas, lo asumamos para contarlo, para que a través de nuestras obras de teatro se pueda decir: seguimos en la plenitud de nuestro poder. El arte en la comunidad narra y cuenta su propia verdad. Hacer preguntas hoy es necesario, incómodas por supuesto, preguntas que al establecimiento le tienen que molestar, porque el teatro está hecho para incomodar. Y nosotros queremos, con ese legado de la Comisión de la Verdad, manifestar nuestra inconformidad también con todo esto que le pasa a Colombia, que le pasa al mundo, pero es nuestro teatro el que está llamado
a decir, a hacer, a crear para transformar. Querido Sergio, queridos compañeros, compañeras, hoy nos junta este encuentro de Brasil con Colombia, este encuentro ahí en Río de Janeiro, en la zona oeste, en la zona este de Sao Paulo, ahí en Tiradentes. Creo que este es un bello momento como para decir que nos unen los mismos deseos, transformar nuestras comunidades donde mujeres y hombres sean protagonistas de su propio desarrollo. Yo dejaría ahí, Sergio. Eu queria só fazer... Eu tenho uma pergunta para fazer, uma última, que o nosso tempo também, né, já tá chegando, né? Só uma colocação, assim, a partir dessa... Porque é uma convocação, né? Quando a gente pensa, na verdade, a partir dos territórios, né? Essa provocação do encontro, do 26º encontro, né? E aí eu queria tentar entender um pouco, só que a gente pensasse assim, qual é a verdade que a gente está sendo levado a contar agora a partir de nossos territórios. A gente hoje, nesse momento, algo que está muito efervescente no Brasil é esse lançamento do Marighella, né, que vai acontecer agora na próxima quarta-feira, um filme que foi absolutamente censurado pelo governo federal, tentaram de tudo para que o filme não acontecesse. Enfim, ontem o Wagner Moura deu uma entrevista muito significativa, muito contundente, muito importante, em um programa de bastante relevância aqui no Brasil, o Roda Viva, e uma das coisas que ele dizia as pessoas precisam não interromper o diálogo, porque as histórias dos oprimidos, né, elas precisam parar de ser contadas pelos opressores, né? E esses olhares eles precisam vir à tona. E aí, a partir dessa necessidade que todos nós já sentimos na pele, a necessidade de contar a história por um outro lado, por um outro olhar, por um outro viés, o que seria hoje qual seria a verdade que os territórios hoje estariam sendo obrigados, convidados e provocados a tratar? Marcelo Palmares. Bom, eu creio muito que são muitas as histórias que eles nos contaram durante muitos e muitos anos. Histórias que, inclusive, estão nas nossas peles e que agora a gente tem que espremer como se fossem espinhas para sair esse pus que foi introjectado em nós. Porque essas histórias nos infeccionam, nos adoecem, porque elas não são verdades. O nosso próprio organismo, o nosso próprio corpo, nossa própria corpa, agora pede uma nova leitura dessas histórias, porque elas nunca foram aceitas por esses corpos, por essas corpas. Porque a cultura de onde nós habitamos, dos nossos territórios, agora pede passagem, clama por um lugar por existir. E nós temos os nossos teatros, né, como se fossem pequenas bolhas de acolhimento para que isso possa acontecer, para que a gente possa transgredir essa verdade, essa falsa verdade que nos foi contada durante centenas e centenas e centenas de anos. E que agora, uma vez alimentados ou mal alimentados, nós começamos a colocar a nossa própria narrativa. Nós passamos a exigir ocupar espaços que nos foram sempre negligenciados. Porque os nossos corpos, a eles não nos cabe mais essa roupagem eurocêntrica. A gente deglute, mas põe para fora agora com as nossas palavras, com a nossa musicalidade, com a nossa representatividade.
E isso é um processo, inclusive, para nós mesmos nos apropriarmos, né, dessas novas diretrizes. E aí nós também temos a juventude chegando assim e nos trazendo novos elementos, né, nos mobilizando a novos aprendizados, né, para que a gente também reflita no que nós sabemos, né, para dar espaço para o novo. Então, eu acredito que daí muito teatro vai eclodir desse tempo, inclusive que nós passamos reclusos nesse lugar sombrio, né, que nos foi colocado, né, nós não vamos aceitar mais esse lugar. Nós vamos reivindicar o lugar de luz. Nós vamos sair desse quadrado que nos foi colocado, porque ele não nos cabe mais. E nossos corpos e as nossas corpas, as nossas sonoridades, as nossas novas palavras, né, nos indicam que esse lugar não nos cabe mais. Então, nós vamos trazer à cena agora o que é nosso, o que é de nossa comunidade, né, para ser colocada a nossa verdade, a nossa narrativa, o nosso ponto de vista sobre a história que nos foi contada. Então, eu acredito muito que estamos nesse momento, né? Pouco a pouco, né? A tragédia recairá sobre nós, né? Como disse o Vitor Por Deus no Hotel da Loucura, em 2013. A tragédia recairá sobre nós, mas nós já sabemos disso. Só nos resta avançar, porque nesse lugar de obscuridade, só nos resta criar. Ele pode ser também um terreno fértil para a nossa criação, porque o mesmo sol e a mesma lua que banha meu corpo, a minha corpa, todos os dias, é o mesmo sol e a mesma lua que habita Santa Cruz no Rio de Janeiro e Santa Cruz em Medellín. Chegou a vez de ouvir as Marias, Maís, Marielles, Maleis. 7 focos, meus queridos. Qual é a verdade punjante aí? Cara, a gente vem fazendo história, né? Eu acho que assim, a gente tem as histórias que nos contam, tem as histórias que a gente pesquisa para saber se a história é verdadeira, e tem as nossas histórias que a gente vai fazendo a cada dia. E assim, eu acho que a gente tem na mão uma ferramenta muito poderosa, que é o teatro. A gente tem para fazer muita coisa com o teatro. E eu acho que eu vou colocar aqui uma frase, né, de um pensador, de um poeta, Sérgio Vaz, né? Não sei se vocês já ouviram, mas que ele fala para não confundir, não confunda briga com luta, porque briga tem hora para acabar e luta não. E a gente está aí, está lutando e a gente vai continuar lutando. Essas lutas diárias que a gente tem, do problema financeiro de cada companhia, do problema de não ter lugar de fala às vezes, né? De não ter uma condição melhor para se fazer teatro, mas a gente não vai deixar de lutar. Então, acho que essa é a situação da gente. A gente não vai nunca deixar de lutar. Essa é a situação. E acho que essa visão, né, como o Sérgio colocou, essa questão chega da gente ver o lado do opressor, né? Então, eu acho que, às vezes, a gente tem só essas verdades, é a verdade que aparece para a gente, é a verdade que a gente escuta dos livros de história desde pequenos, nas escolas, né? É a verdade que essas crianças escutam. E que fantástico a gente poder ter a arte para mostrar também uma outra verdade, né? O outro lado da moeda. A moeda ela só não tem um lado só, né? Ela tem 2 lados. Então, qual é o outro lado da moeda? Né? Eu acho que o teatro que estamos discutindo aqui é pulsante, mas também a arte num todo. A gente vai ver isso num cinema, num filme, né? Então, o poder que a arte tem de trazer, de informar, né, como forma de entretenimento e como forma de ensinamento. Eu acho que essa luta
é isso que a gente procura, né, a cada dia, é mostrar também esse outro lado da moeda, seja ele de forma divertida, e às vezes a arte ela também dói, né? A realidade ela dói muito. E às vezes quando a gente traz essa realidade de forma lúdica do teatro, lúdica das artes, eu acho que isso é uma forma também da gente não aceitar, mas sim ver de uma outra forma, e não somente a visão do opressor, mas também escutar um pouco o que foi esse oprimido, né? Acho que é ouvir também dessa forma, e isso é uma coisa que a arte ela tem o poder sim de fazer, e a gente estamos passando por uma pandemia que nos mostrou que a arte salvou muita gente, né? Então, eu acho que isso é algo que nos impulsiona cada vez mais continuar com essa arte pulsante, com esse teatro vivo dentro de nós. Ives Pierini, meu querido. Sabe aquela expressão, não ficou um para contar a história? Então, isso quer dizer tanto, né? Só conta a história quem resiste. Só pode contradizer a versão do opressor quem sobrevive. É difícil pra cacete. É um problema, é uma luta diária, é uma luta individual, é uma luta coletiva, é uma luta metafilosófica, é uma luta sem tamanho, mas só conta a história diferente do opressor quem resiste. Então, resistir é tudo. Eu vou fazer aqui... Eu vi essa palavra escrita em inglês no show do Roger Waters, no Maracanã, e, cara, fez tanta diferença entender aquilo naquele momento e resistir até hoje. Esse show foi o último show que eu vi antes de começar a pandemia, show musical, né? E resistir é tão importante, resistir aos trancos e barrancos, da melhor forma possível, do jeito que der, é tão importante, porque só quem resiste é que fica para contar a história. É quem fica para traduzir, através da arte, através do teatro, a história que tem o seu território. Então, resistir é o que nos resta. E acho que a rede sul-americana, a rede Zona Oeste, todas as redes que venham a aparecer, que se aglutinem, que sejam bem-vindas e que sejam escuta da resistência de todos, porque só nós vamos contar a nossa história, mas ninguém vai contar. O opressor, ele quer apagar. Se não tivesse Sérgio Teres, Luiz Vaz e outros tantos para reverberar a história de Moacir Teixeira, de Regina Pierini, do Teatro de Arena, de seu Ives Macena, de Valdir Onofre, de Vilma Camarati e de outros tantos, Carlos Branco e outros diversos que cavaram essa trincheira aí antes de nós, eles resistiram, e acho que só nos resta a obrigação de resistir, de encontrar forças. Não é fácil não, cara. Sobreviver, pagar boleto, e não é mole não, mas a gente tem que resistir, porque só resta a gente, só resta a nós contar a história de quem somos, do que representamos, do território em que a gente está. E a rede é um ponto tão importante para isso, para reverberar essa história, para a gente poder se entender, para a gente poder se reconhecer e para a gente poder, sobretudo, traçar planejamentos, ouvir diretrizes, aprender com a experiência dos irmãos aí, aprender com as nossas próprias experiências, aprender com a experiência do grupo de teatro que eu não conhecia. Sabe? A gente tem que aprender a se ouvir, a gente tem que aprender a dar as mãos para resistir de forma mais sólida. É isso, e acho que a rede representa nada mais do que essa solidificação, esse passo para a solidificação da resistência, que é a única coisa que guardará a nossa história, aquilo que a gente quer para o mundo, aquilo que a gente quer para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos parentes que virão depois. É isso, resistir. Resist, como diz Roger Waters.
Se não agora, quando, né? Se não nós, quem? Se não nós, quem? William Vieira, meu irmão. Então, fiquei por último, depois de todas as falas, aí fica mais difícil, né, Sérgio Teles? Mas eu quero começar fazendo uma pequena... Pedindo licença para fazer uma pequena correção na sua fala. Pelo menos aqui, na periferia ocidental carioca, o Marighella já estreou. Estreou ontem, já está passando em Campo Grande, lá no cinema do shopping, não vou falar o nome do shopping para não fazer propaganda. Também está passando em Bangu. Então já estreou, já está passando aqui. Eu achava que não iria passar, está em uma sala, mas está passando para quem é aqui da Zona Oeste, né? 8h15. E eu queria lembrar o seguinte, né? Eu quero falar 3 coisas só para encerrar. E eu quero falar de história, eu quero falar de luta, e eu quero falar de resistência também, né? Em primeiro lugar, as pessoas, né, escravizadas desde a África, homens e mulheres, pretos e pretas, já lutaram desde a travessia e continuaram lutando aqui, né? Os homens e mulheres que viviam aqui no Brasil e na América como um todo, né, ao receberem o europeu, e aí Ailton Krenak fala isso, ele diz que eles chegaram maltrapilhos, chegaram doentes, e os habitantes os trataram bem. Poderiam tê-los assassinado, tê-los afogado, enfim, tê-los destruído, mas os receberam muito bem, da mesma maneira como em outras partes da América assim o fizeram, e foram massacrados, mortos, e resistiram. O povo brasileiro sempre lutou, sempre resistiu, mas essa história centrada no opressor, no dominador, no europeu, sempre tentou apagar, sempre tentou dizer que não, até porque a violência sempre foi muito grande contra todas as lutas, vir desde os quilombos, passando por todos os outros momentos aí da história, chegando lá em Canudos, Contestado, Malês, enfim, revolta da vacina, da chibata, todas essas lutas que foram, se tentou apagar da lembrança e da memória. Da mesma forma que se proibiu o Roda Viva em 68, Roda Viva voltou, e agora se tentou, mais uma vez, calar a arte com a perseguição que continua sendo feita ao filme Marighella e a todos aqueles que trabalham no filme. Inclusive, Wagner denuncia, nessa entrevista de segunda-feira, um ato de violência que aconteceu numa exibição do filme no Nordeste. Então, essa luta, ela sempre existiu e sempre o opressor tentou apagá-la, né? E o teatro, a arte, ajuda e é fundamental para não deixar apagar, para não deixar cair no esquecimento, né? Temos que aprender também com nossos irmãos de Latinoamérica, né? Nossos irmãos de Latinoamérica, como eles tratam, né, os momentos duros da sua história. A ditadura no Chile, na Argentina, foi cruel, foi sangrenta. E os quartéis de tortura viraram museus, viraram lugares de memória. Não continuaram sendo quartéis como aqui. Aqui no Brasil, a base aérea do Galeão, que era um local de tortura, continuou sendo um quartel. Em outros lugares, enfim. E nós jogamos para baixo do tapete essa memória, né? E essa história. Tentamos esquecê-la, tentamos apagá-la. Por que eles têm tanto medo da arte, dos artistas e da cultura, né? Exatamente porque a arte, os artistas e a cultura contribuem profundamente para que isso não se apague, para que a gente não esqueça, para a leveza, né? Para que a gente pense de uma forma mais livre, pense de uma forma mais dialogal e pense principalmente de uma forma mais libertadora. Por isso, tanta perseguição, tanto ódio, tanto medo da arte, da cultura
dos artistas. E era um pouco essa palavra que eu queria deixar aí no final, depois de tantas falas importantes, agradecer mais uma vez, né, e lembrar que é fundamental nos mantermos juntos, nos mantermos unidos em rede, com as diferenças, com aquilo que nos aproxima, com aquilo que nos faz únicos e, ao mesmo tempo, nos faz também sermos um todo. Um grande abraço. Obrigado, William. Muito obrigado. Jorge, querido amigo, eu queria fazer o seguinte, Jorge, eu vou fazer só uma leitura de um texto, um pequeno texto, para a gente encerrar e eu lhe passar a palavra, pode ser? Quer dizer, um pequeno texto, né? Alguns de vocês devem conhecer, é um texto de um escritor argentino, Alejandro Robino, Instruções para resistir ao mau tempo. Em primeiro lugar, não se desespere. E, em caso de agitação, não siga as regras que o furacão quererá lhe impor. Refugie-se em casa e feche as trancas quando todos os seus estiverem a salvo. Compartilhe o mate e a conversa com os companheiros, os beijos furtivos e as noites clandestinas com quem lhe assegura ternura. Não deixe que a estupidez se imponha. Defenda-se. Contra a estética, ética. Esteja sempre atento. Não lhes bastará empobrecê-lo. Quererão subjugá-lo com a sua própria tristeza. Ria, ostensivamente, tire sarro. A direita é mal comida. Será imprescindível jantar juntos a cada dia e até que a tormenta passe. São coisas simples, mas nem por isso menos eficazes. Diga para o lado bom dia, por favor e obrigado. E tomar no cu quando solicitem de cima. Dê tudo o que tiver, mas nunca sozinho. Eles sabem como emboscá-lo na solidão desprevenida de uma tarde. Lembre-se, os artistas serão sempre nossos. E lembre-se que o esquecimento será feroz com o bando de impostores que os acompanha. Tudo vai ficar bem se você me ouvir. Sobreviveremos novamente. Estamos maduros. Cuidemos dos garotos que eles quererão podar. Só é preciso se munir. Muito bem. E não amesquinhar amabilidades. Devemos ter à mão os poemas indispensáveis, o vinho tinto e o violão. Sorrir aos nossos pais como vacina contra a angústia diária. Ser piedosos com os amigos, não confundir os ingênuos com os traidores e mesmo com esses. Ter o perdão fácil quando voltarem com as ilusões acabadas. Aqui ninguém sobra. E isto sim, ser perseverantes e tenazes, escrever religiosamente todos os dias, todas as tardes, todas as noites, sustentados em teimosias, se a fé desmoronar. Nisso não haverá trégua para ninguém. A poesia dói nesses filhos da puta. Salve Alejandro Robino. A palavra é sua, Jorge. Querido Sergio, gracias por la fuerza, por tu palabra. Vital, 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 hermano. Qué cosa. Yo quisiera agradecer este momento y decirle a Ives, compañero, que estamos en la caminada. Y sí, claro. La tarea de ustedes de vernos en Río el año próximo, vamos a comenzar a caminarla, a ponerla. William, querido, gracias hermano también.
con toda esta fuerza, y creo que la red es un motivo para volver a encontrarnos, para vernos, para tomarnos una cachaza, un aguardiente antioqueño y poder alimentar el espíritu con la palabra. Rodrigo y su compañera, gracias también, maravilloso como este momento de hoy, poder tenerles aquí cerquita, sentirles en esta casa amarilla, en este viaje del dragón. Y a mi hermano Marcelo, querido, gracias por tus palabras también. Y Sergio, mañana será otro momento de encuentro, de poder vernos con otro grupo maravilloso de esa red que nos sigue enamorando, porque la posibilidad de encontrarnos. Teatro para amar. Teatro para amar desde la amar y ya. Yo solo quiero poner un tema. Cuando hablamos de la verdad, recordemos que la verdad precisa una dulce compañía con la bondad, la solidaridad y el arte. Y esas son nuestras armas, armas que pasan solo por la palabra, y donde tenemos un gran escenario para expresar toda esa fuerza de mujeres y hombres que siempre estaremos en esta trinchera del teatro. Buenas noches, gracias. Y un saludo a los amigos que hoy se han conectado. César Escusa desde Perú, ahí en Bichama nos está viendo y nos manda saludos. También a Edith Escher desde Argentina, que también está ahí siguiéndonos. A Pablo Moreno desde México, qué bueno Pablo. Alba Irene desde Medellín también. Y a la otra gente de Río de Janeiro, que están aquí también, a Luis, está también nuestra amiga Ivana. Bueno, tanta gente que hoy se ha conectado, qué bueno. Mañana será otro día, otro encuentro.